Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Sagitário para o mês de março dos sagitarianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataroT.com. Vamos começar aqui. Eu trouxe aqui a carta do Hierofante, do tarô que estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustralu. Se vocês quiserem acompanhar esse trabalho, né, as outras cartas desse baralho, tá tudo nas redes sociais que estão aí na descrição também. Vamos começar aqui a leitura dos sagitarianos com o Monólode, o oráculo da Lua. Renda-se ao poder divino, lua cheia. Tá, vamos ver. A energia de lua cheia é a energia de clímax, né? De ápice de uma situação. Então, a gente planta na lua nova, cultiva na lua crescente e colhe na lua cheia. Tem a ver com os resultados de uma situação. A gente tá para ter uma lua cheia agora, né? Com eclipse lunar em Virgem. Essa semana. Vamos ver aqui o que é que a gente tem com o oráculo do poder da floresta. Intuição. Tá me vindo muito essa coisa, assim, com essas duas cartas, né? Essa coisa de vocês ouvirem a intuição, porque eu sinto que alguns sagitarianos estão resistindo um pouco a dar ouvido à intuição, a seguir a intuição. Então, vocês estão percebendo intuitivamente um caminho, uma situação, uma resposta, uma verdade, e vocês estão com dificuldade de seguir isso, né? Estão rejeitando um pouco isso. Vamos entender melhor aqui com o oráculo da benzedeira, que mais a gente tem para os sagitarianos nesse mês de março. Orgulho, seja mais flexível. Exatamente. E corte, às vezes é preciso cortar laços. Vocês estão sentindo a necessidade de se afastar de alguém ou de uma situação, mas vocês estão negando um pouco isso. E porque talvez esse corte, esse afastamento, na cabeça de vocês, no entendimento de vocês, implique um fracasso. Então, eu insisto, eu persisto nisso aqui, mesmo sentindo que não dá mais certo, porque desistir seria um fracasso, porque desistir seria um sinal de que eu fiz errado, de que eu, enfim, de que eu me equivoquei, de que não fiz uma boa escolha. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? É importante que, assim, não existe escolha errada, né? Cada caminho que a gente escolhe tem suas consequências. Eu tava falando isso numa leitura particular hoje. A gente tem uma tendência assim, vamos supor. É que essa pedrinha é muito... Essas duas pedrinhas aqui. Então, essas duas pedrinhas são dois caminhos que eu tenho, né, disponíveis. Aí eu escolho essa pedrinha aqui, o caminho dessa pedrinha. E aí, por algum motivo, qualquer que seja, eu me frustro, eu me desaponto com alguma questão envolvendo esse caminho. Aí a minha primeira reação é começar a pensar, poxa, aquele outro caminho era melhor. Eu devia ter escolhido aquele outro caminho.
Por que que eu não segui aquele outro caminho? Sendo que a questão é, talvez se você tivesse seguido esse outro caminho da pedrinha clara, assim que aparecesse alguma frustração ou decepção, você ia pensar a mesma coisa sobre o caminho da pedrinha azul. Porque a gente não sabe como seria. A gente não sabe as frustrações, os obstáculos, as questões que a gente ia encontrar naquele outro caminho. E por estar frustrado com a escolha que se fez, a gente tende a pensar que aquele caminho que não foi escolhido era melhor. Mas quem disse que era melhor? Como é que você sabe? Você não tem como saber. É muito fácil a gente esquecer que todo caminho tem os seus obstáculos, os seus desafios, as suas frustrações. Porque no momento que a gente está escolhendo, a gente não enxerga tudo daquele caminho. A gente enxerga uma parte e a gente se baseia nisso para tomar uma decisão, porque a gente precisa tomar uma decisão e seguir em frente. Então você escolheu com base no que você sabia, no que você acreditava. Aí vem esse lembrete aqui, a sua sabedoria, ela não é só racional, mental. A sua sabedoria também é intuitiva, também é sensível. Quando você une a sua sabedoria intuitiva com a sua sabedoria racional, você toma decisões melhores, melhor informadas. E esse momento que você está vivendo é um lembrete disso. É a vida te lembrando, te mostrando que é necessário, é importante, é benéfico para você ouvir a sua intuição na hora de tomar suas decisões. Enfim, toda escolha que a gente faz traz aprendizado, sabe? Quando a gente encara as coisas nessa perspectiva, a gente fica muito mais em paz. Eu tinha muito isso, assim, de pensar qual é o caminho certo, qual é a escolha certa, o que é que eu tenho que fazer para tomar a decisão certa. E com o tempo eu fui aprendendo que não existe esse certo ou errado, existe o que é verdadeiro para mim, o que tá mais alinhado comigo. E às vezes a gente se engana também, faz parte. Por N motivos, por inseguranças, às vezes alguém engana a gente, enfim. Não vou me alongar muito nisso, mas às vezes a gente dá muito peso para as consequências de uma escolha, sabe? Para os obstáculos de um caminho. Você não tá preso a nenhuma decisão do seu passado. Continuando aqui com o oráculo, com o tarô do divino, veio a carta do mundo. A carta do mundo, ela fala de um encerramento de ciclo que traz um aprendizado. Assim, é um momento de consolidação de um aprendizado muito importante, que você veio construindo ao longo de um ciclo. É momento realmente de finalizar uma situação. Assim, às vezes a gente vê a carta da torre como uma carta de finalizações, porque ela traz rupturas. Mas às vezes uma ruptura no momento, ela não quer dizer que aquela situação nunca mais vai voltar, né? Aquela pessoa, enfim. Agora, a carta do mundo, ela simboliza realmente um fim de um ciclo. Pode ser o fim de uma relação, pode ser o fim de uma situação específica aqui. Foi aprendido, então não tem mais por que voltar essa situação, né? Pode ter outras situações parecidas para ter outros aprendizados correlatos, digamos assim. Aqui com o tarô do Jardim da Bruxa, vamos ver o que é que a gente tem para o mês de março de vocês. 7 de ouros, Rei de ouros, 6 de paus, Rei de copas,
e 3 de espadas. É bem como eu falei, assim, não é pra ficar chorando leite derramado, não é pra ficar se martirizando pelas suas escolhas, pelo que se apresentou no caminho, sabe? Para alguns, essa questão envolve uma pessoa específica. Vocês veem que uma relação, pode ser uma relação profissional, inclusive, tá? Quando eu falo relação aqui, não é só romântica, não. Uma amizade, uma relação familiar, enfim, alguma coisa que vocês construíram junto com alguém, vocês estão avaliando, vocês estão ponderando, entendendo o que valeu a pena e o que não valeu. E esse é um momento que pede que vocês tenham a maturidade emocional e digamos assim, sensitiva também, de acolher a intuição de vocês, de acolher o que a sua sensibilidade está te informando nesse momento. Tem uma coisa aqui de vocês reconhecendo o valor de vocês. Por exemplo, reconhecendo que vocês podem ganhar mais, reconhecendo que vocês podem crescer mais profissionalmente, reconhecendo que vocês querem estar numa relação que seja mais abundante para vocês. Deixa eu puxar mais um aqui. Tem uma coisa aqui também de reconhecer que alguns esforços não trouxeram o resultado esperado. E aí você entende que não é sobre o esforço que foi feito. É sobre para onde esse esforço foi direcionado, entendeu? Então, às vezes a gente tá plantando num solo que não é fértil para o que a gente quer colher. Se você estuda... como é que chama, meu Deus? Não sei se é macroecologia... Não, como é? Ai, gente, eu não tô lembrando. Mas, enfim, se você... Agroecologia. Pronto, se você estuda agroecologia, tem um negócio lá dos ciclos de plantação. Então, você planta um determinado alimento, aí aquele alimento, ele vai consumir, ou aquela planta, né, nem sempre é um alimento, vai consumir determinados nutrientes da terra e vai produzir outras substâncias. E aí aquilo ali cria as condições apropriadas para plantar outra coisa. Aí essa outra coisa também vai consumir umas coisas e produzir outras. E assim você vai gerando um ciclo. Aí depois o solo, depois de algumas plantações, o solo se torna apropriado para plantar novamente aquela primeira coisa. E de forma natural, sem você precisar fazer grandes intervenções. Então, não quer dizer que aquela pessoa, aquela situação é ruim, é um vilão na sua vida e não sei o que, não sei o que lá. A gente não precisa tratar as coisas nesses extremos, mas é importante reconhecer as expectativas que você colocou, o empenho que você colocou, o valor que você tem. E que tudo isso talvez não tenha sido apropriado para aquele solo, para aquela situação, para aquela pessoa. E tá tudo bem, porque é um aprendizado. Como é que você ia descobrir isso sem viver isso, sabe? Enfim. Seja gentil com você nesse momento, se acolha. Não é um momento de excesso de crítica e julgamento, sabe? Mas a gente é muito dura assim consigo mesmo. Eu vou tirar aqui algumas cartas do tarô do Osho para ver as energias de áreas específicas da vida de vocês. Deixa eu ver se como para baixo. Tem uma coisa aqui também de vocês se permitirem buscar uma situação que seja mais confortável para vocês, sabe?
e se dar tempo também de recalcular a rota. Esse 4 de espadas, ele fala sobre esse tempo de descanso entre uma batalha e outra, entre uma situação e outra. Não tem necessidade, assim, de pressa, sabe? Por mais que você esteja, talvez, é que você sinta uma motivação forte, assim, até um anseio pra mudar uma situação aqui, vá com calma. É um pouco assim, você aguentou até agora, sabe? Tipo, você não precisa sair de qualquer jeito. Saia da maneira que for melhor pra você. É isso, você já deu tanto pra uma situação, né? Agora se permita usufruir dessa situação pra que seja mais benéfico pra você. Vamos lá. Trabalho, dinheiro, amor. Ixi, mano. Saúde e espiritual. Vou puxar mais uma pra amor, tá? Gente. Pra muitos, essa situação que a gente viu aqui, ela tá falando sobre um relacionamento romântico, tá? Que vocês deram mais do que vocês podiam. Acho que na tentativa de fazer aquela situação atender às suas expectativas, atender ao que você desejava. As pessoas têm feito muito essa analogiazinha com o copo, né? Então, assim, você chega com um copo pela metade de água e você tá procurando alguém para ajudar a encher seu copo. Aí você encontra uma pessoa que tem 2 dedinhos de água no copo dela. Como é que essa pessoa vai terminar de encher o seu se ela não tem nem para ela? E aí, na tentativa de estar com essa pessoa, você deu boa parte da água que tinha no seu copo para essa pessoa. A pessoa ficou com o copo mais da metade e você ficou com 2 dedinhos. Aí complica, né? É um momento de vocês encherem o potinho de vocês de novo, de vocês se recarregarem. Aí nesse caso aqui, né, essa questão assim de esperar, esperar para entrar numa nova situação, tá? Não é esperar para terminar essa. Se você tá numa situação assim de romântica, que você viu que não é nada do que você pensava, que você sente que esse ciclo se encerrou, encerre, mas não fique numa... Não tenha pressa para entrar numa nova situação. A parte aqui de trabalho, né? Ver a receptividade, que é a rainha de copas. Tem novamente essa energia muito intuitiva, muito sensível e muito receptiva, né? Então é um momento de você se abrir para coisas novas. Se abrir para o que podem te oferecer, se abrir também para permitir que as coisas fiquem mais fáceis para você. Então, às vezes, a gente fica muito numa postura de fazer, mostrar trabalho, e aquilo não é reconhecido, porque não é aquilo que a empresa precisa, não é aquilo que aquele lugar precisa. Então, às vezes, quando você assume uma postura um pouco mais passiva, digamos assim, e se atém ao que você realmente precisa fazer, e não fica querendo resolver tudo, fazer tudo, você se beneficia também. No dinheiro veio a repressão, né? Que é o 10 de paus, a energia de cansaço, desgaste também. Eu sinto que financeiramente algo aqui não valeu a pena. Ou para alguns, e aí você pode estar pensando, essa aqui vai para uma pessoa que eu conheço. Ai, mas aqui onde eu moro, dificilmente outro lugar me pagaria o que eu recebo nesse lugar. Mas você tem outras possibilidades de trabalho, você não tem só o lugar onde você mora. Você tá pensando muito pequeno. Você tá se
se limitando por uma visão sua. Tipo assim, a realidade concreta, ela não traz tantas limitações quanto você sente que ela traz. Você não tá preso a essa situação. O que te prende, na verdade, é a sua perspectiva sobre as coisas. São crenças limitantes, é a forma como você enxerga essa situação e a relação que você tem com esse lugar. É isso que te prende, é isso que mais te desgasta, assim. E aí essa carta vem falando que, assim, por mais que você pense que, mas é o melhor que eu poderia ter agora, não é. Não é. E não está valendo a pena. Que é o pior, assim. Porque às vezes, assim, eu poderia ganhar mais, mas assim, tá valendo a pena, porque, sei lá, eu tenho mais tempo, porque eu tenho uma vida tranquila, porque não sei o quê. Não é o caso aqui. É uma coisa que não tá valendo a pena. Saúde, veio Página de Ouros, que é a aventura. Tem uma coisa aqui dos hábitos, né? De talvez explorar algumas coisas diferentes, assim. Agora eu sinto coisas pequenas. Então, algumas mudanças na alimentação, por exemplo, mas pequenas, assim. Então, sei lá, algo que as pessoas fazem, mas você não cogitava fazer, aí você experimenta. Tem energia de experimentar coisas novas na alimentação, perdão, nos exercícios, na organização da sua rotina. Tem esse elemento assim de testar, sabe? E no espiritual, o 9 de espadas, que é uma carta que fala de bastante sofrimento mental. E eu gosto dessa carta, desse baralho, porque ela fala de um sofrimento que vem de quando a gente tá se doando demais para uma situação, se doando demais para o outro. Porque a gente acha que esse servir é que vai trazer o nosso sucesso, o nosso contentamento, a nossa liberdade, a nossa salvação. Mas ninguém vai te salvar. Só quem pode te salvar é você mesmo. E quanto mais você age para o outro, em função do outro, sendo o outro aqui realmente um parceiro, parceira romântica, ou uma situação de trabalho, ou uma situação familiar, enfim, encaixa aí. Quanto mais você se doa para essa situação, mais você se distancia de si. E aqui eu não tô falando que não é pra gente se doar, que não é pra gente se entregar. Mas é pra gente doar e entregar o que a gente pode. Não para além do que a gente pode. E aí você fica nessa sensação de falta. Quase um arrependimento. Para alguns pode ter um arrependimento também. É complicado. Mas é isso, gente. Tudo é aprendizado, tudo é contornável, nada é pra sempre. Como diz o samba, né? Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda é porque não chegou ao fim. Então tem jeito pra mudar a sua vida nesse sentido, com relação a isso que você tá vivendo. Aqui vocês estão numa etapa mais de reconhecer que precisa mudar, que precisa encerrar um ciclo mesmo, e aí em seguida agir. Com o oráculo dos orixás veio água, emoção. O elemento água transborda emoções. Cuide do seu turbilhão e cuidado também para não se anular, colocando os problemas dos outros à frente dos seus. A intensidade e a profundidade criam uma imaginação muito fértil. De tempos em tempos, promova a limpeza nas suas emoções para se livrar do que não é real e do que não é seu. Alguns aqui podem, assim, se manter numa situação, se forçar a continuar ou se doar demais para uma situação, porque estão se anulando, porque estão colocando os problemas dos outros acima
de si mesmos. E isso nunca vai ser bom. Nunca. Tá muito desequilibrado. Muito desequilibrado. E vocês estão percebendo isso. Vai ficar cada vez mais claro pra você. E tem uma coisa assim, tem uma situação, essa situação que vocês estão, com a qual vocês estão lidando, essa pessoa, esse lugar, é muito mais abundante do que vocês pensam. Tá muito mais bem nutrido do que vocês pensam. Tem muito mais condições de se virar, de andar com as próprias pernas, de fazer escolhas diferentes, de tirar a sobrecarga do que vocês pensam. Essa situação depende muito pouco ou nada de vocês. Vocês acreditaram que essa situação depende de vocês, mas não depende. Ela se beneficia da sua postura de querer salvar. E aí é muito bom, né? Tem situações que a gente passa na vida que a gente não pode esperar que o outro tenha a nobre decisão de poupar a gente. Não vai. Não vai. A gente precisa dar o limite. Seja decidido. Eu sou o líder da minha vida. Essa carta ela vem lembrar exatamente o que eu acabei de falar. Não é ninguém que vai te salvar. Não é ninguém que vai aliviar a sua situação, o seu peso. Não é ninguém que vai resolver o seu problema por você. É você. Você precisa agir por você, para você. Você precisa sinalizar que uma determinada situação não vale a pena para você. Que não é isso que você quer. Porque todo dia que você se mantém nessa situação, você está escolhendo estar ali. Você está escolhendo. E você está sinalizando que você aguenta. Você está sinalizando que você aceita esse desequilíbrio, que você aceita essa situação. E assim, gente, claro que cada um aqui tem uma realidade, mas vejam aí, comecem a se organizar para sair dessa situação. Se você não tem condições estruturais materiais no momento, comece a se organizar. Comece a avaliar o que você pode fazer. Se você puder ter a ajuda de alguém, de um pai, de um familiar, de uma pessoa que gosta e se importa com vocês, usufrua dessa ajuda. Não deixe de usufruir de uma ajuda que vocês têm. Tem uma amiga minha que falou, algumas pessoas que eu conheço, né? Elas se sentem um pouco culpadas de se utilizar de certos privilégios que elas têm. E, gente, privilégio é para isso. Se você tem a oportunidade de ter um certo privilégio, use. Use a seu favor. Usufrua disso. É como você negar uma sorte. Porque, assim, na loteria da vida, né, não é todo mundo que tem certas condições. Se você tem as condições, use. Tá bom, sagitarianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimatarot.com.